eu vou sair da igreja e vou virar deputado. Agora, esse emparelhamento me preocupa muito. Por quê? Porque nós somos humanos e a gente pode errar. E aí, de repente, eu colocar uma questão ideológica bíblica em questões do Estado, eu posso botar a minha Bíblia dentro do Estado. E quem diz que a minha Bíblia, meu pensamento está certo? Olha bem, a igreja tem certos dogmas que ela preserva, então ela se posiciona sempre quando ela acha que isso é atingido. Nós temos que conviver com isso com uma certa naturalidade. E nós temos igrejas e igrejas. Nós temos igreja secular, temos igrejas que vão nascendo agora e de acordo assim, com a conveniência e tal. Então, assim, sem fazer julgamento, não vejo com rigor que se vê a posição política de uma igreja. Não é isso. Nos Estados Unidos, um veículo de comunicação tem opinião, então é natural que isso aconteça. O problema nosso é que a gente está trabalhando com a mentira, com coisas falsas, com fake news e com coisas falsas mesmo. Afirmar que uma pessoa defende uma coisa quando ela nunca diz que defende. Então não é porque está dentro da igreja, é porque a igreja está trabalhando com um pecado, que é mentira. E publica um pecado via fake news. Então, vou chamar aqui o pecado, né? O pecado não está em você ter opinião. O pecado é você usar indevidamente o nome de outro. Endeusar quem não é Deus e demoniar quem não é demônio. Assim, por exemplo, falar, eu defendo a família. Uma pessoa que já teve 3 mulheres, tem filho espalhado pelo mundo inteiro, fala com a menina de 15 anos, pintou um clima, e é o exemplo de família, o defensor de muitos que estão lá na igreja, padre, pastor de companhia limitada, uma pessoa que não tem nada de conduta a ver com a tal da família que eles dizem defender, que é a tal da família tradicional. Entendeu? Então, assim, o problema está nisso. Quem defende família não agride mulher, não fala que mulher é um... É que foi a palavra que ele usou, uma fraquejada. Uma fraquejada. Não fala outras coisas que ele falou que eu não vou ficar aqui falando. Então, esse é o meu problema. Não quero falar do presidente. Quero falar do mau exemplo. Uma igreja que defende cegamente uma pessoa, como se fosse assim, o Deus, o mito que virou Deus, para endemoniar os outros, demonizar os outros, fazem isso. Isso que eu acho que é o erro. Agora, eu vou defender o Bolsonaro porque eu acredito que ele é melhor pelo Brasil. Vou botar a minha opinião política. Eu vou defender o Lula porque eu acredito que ele é melhor pelo Brasil, a minha opinião política. Se a igreja defendesse com base na opinião política, mesmo que fosse do pastor, e não a obrigação, o pastor chegou a dizer que se os fiéis fossem votar, assim, ameaçando, no sentido que Deus ia punir, coisa desse tipo. O padre vai lá e tira a roupa no meio porque tinha um petista no meio da igreja, que não ia celebrar que os petistas iam da igreja. Essas coisas são negativas. Tanto que eu não estou perdoando igreja nenhuma, não estou crucificando nenhuma. Não, todas têm de lá e de cá. Então, o ponto de vista do indivíduo como cidadão, ele tem o direito de defender. Não no púlpito, no púlpito. Tem direito de defender como cidadão. Agora, usar o espaço da igreja, eu acho equivocado. Agora chegou num ponto assim, que eu talvez não expressei bem. O indivíduo, que ele sai da casa dele para ir num templo, buscar Deus, e de repente chega lá, tem uma propaganda política, né, para esse ou aquele candidato, na minha opinião, isso é extremamente errado. Está errado. Porque, não, vamos deixar que fulano de tal é bom. Beleza, vai deixar por bom. Mas e depois que entrar um outro que é contrário ao que você pensa? E aí? Então, na prática, uma boa parte das igrejas viraram comitês, né? Virou comitê de um candidato ou de outro. Um candidato não serve nem para um nem para outro, e não pode. Tudo bem que a relação é com Deus, do indivíduo com Deus, mas se vai na igreja é porque você acredita que o pastor vai te falar alguma coisa, bom padre, não sei quem. Então, assim, o ideal é que isso não seja misturado. É muito ruim quando isso vira perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Eu vejo assim com certo receio essa mistura, entendeu? Eu acho que nas eleições passadas, até 2016, não tinha isso. De 2014 não tinha isso. De 2018 para cá, isso começou a ficar muito próximo. E a gente identificou assim, muitos erros, entendeu? De realmente colocarem candidatos, visitarem igrejas e fazer das igrejas seus palanques eleitorais. E cabe ao fiel chamar a atenção do pastor. Tipo, pastor, eu vim aqui foi para ouvir falar de Jesus, não foi para ouvir falar de fulano, cicrano, bertano, não. Se você quer falar de fulano, faça uma reunião na sua casa, né? Fala o que é, que nós vamos lá ouvir. Agora, dentro da igreja, eu acho que devia ser uma coisa bem clara. Mas a subordinação, a hierarquia dentro da igreja, principalmente igrejas mais evangélicas, é muito
cidadão acho que tem pouco direito de falar isso aí. Ele pode até não entender, ir para casa e votar em quem ele quiser, porque é no escondidinho. Mas eu acho que dificilmente ele afronta um pastor. Acho que tem pouco espaço para isso, na minha avaliação, pelo que eu conheço de igrejas. Não acho que é muito fácil de fazer isso, não. É mais fácil ficar quieto, abaixar a cabeça e depois, na hora do voto, ele dá o voto que ele quiser. Está acontecendo muito isso. Aquela ideia que todo evangélico vota no Bolsonaro não é verdade. E nem que todo católico vota em Lula, não é verdade também.